Fala, meu aluno do 7º ano, meus queridos, olha só. Hoje a gente vai estar aprendendo um novo conceito, tá? Mas que na verdade tem a ver com razões e proporções, que é grandezas diretamente e inversamente proporcional, tá? Então, o que acontece? A atividade relacionada a esse próprio assunto, eu vou resolver aqui mesmo nesse vídeo contigo, que é para quando eu entrar de fato na parte de regra de 3, você não ter nenhuma dificuldade, tá? Basicamente, a gente vai tentar, dentro dessa aula de hoje, descobrir a diferença do que é uma grandeza direta para uma grandeza considerada inversa, tudo bem? Então, essa parte está na tua página 135 até a página 137, tudo bem? Então, bora lá comigo aqui. Então, olha só. Primeiramente, quando a gente pensar em grandeza, a gente vai separar em duas, as diretas e as inversas. Basicamente, uma grandeza para matemática é aquilo que eu consigo quantificar, é aquilo que eu consigo medir, contar. Por exemplo, olha essa situação aqui que está no teu material. Ele foi aberto uma torneira e nela começa a encher água, né? Um reservatório de água, mostrando na figura. De tempo em tempo e vai aumentando a altura da água. O que você percebe? Olha aí, ó. Em 15 minutos, olhando para a tabela, fica mais fácil, ó, a altura da água chega em 50 centímetros. Quando vai para 30 minutos, ela já está em 100. Quando vai para 45, ela já está para 150. Pode perceber que ainda que você nem saiba direito, mas se eu te perguntasse assim, essa grandeza ela é diretamente ou inversamente proporcional? A ideia de direta e inversa é, se eu consigo enxergar que as duas grandezas que eu estou comparando, as relações, elas ou aumentam, diminui, é porque elas têm a mesma relação, é por isso que elas são consideradas diretas, tá? Porém, existe um cálculozinho aí pelo meio que a gente faz para montar que é direta. Olha como seria, né? Então, o que eu tenho? Eu percebo o quê? Que no intervalo pequeno, se eu duplico a minha quantidade, a altura da água, né? A altura também vai duplicar. Se eu triplicar, a altura também triplica. Usando assim, a gente pode escrever na forma de razões que a gente aprendeu. O que seria a razão? A gente vai fazer uma razão entre o tempo e a altura. Então, a gente pode dizer assim, que no primeiro momento lá, ó, de 15, vou comparar com 30. O que eu tenho nas alturas? De 15 para 30. A razão é de 15 para 30. Se eu simplificar isso, olha aí, 15 para 30 dá 1/2. E se eu fizesse uma outra razão por 50, olha aqui, ó, e para o 100 para fazer uma outra relação, olha o que acontece quando você simplifica. Também dá 1/2. Esse valor repetido aí que faz com que as razões sejam iguais é justamente o cara que faz a gente parecer que a grandeza é diretamente proporcional. Mas bora olhar agora para a variação do tempo. Inicialmente era 15 e foi para 45. Depois foi o quê? De 50 para 100, né? Então olha o que eu vou fazer. Novamente eu vou abrir duas razões aqui, ó. A de 15 por 45 e depois de 50 para 150. Novamente, quando você faz, ó, as devidas simplificações aqui, elas chegam nesse resultado, 1/3. O que significa isso? Quando a gente for analisar a situação, eu percebo que o tempo da torneira ficar aberta e a altura, elas vão atingir sempre a mesma razão. Elas têm o mesmo resultado. Sabe por que isso significa? Que elas são diretamente proporcional. Aí tu me pergunta, professora, eu preciso mostrar em cálculo que elas são diretas ou eu posso simplesmente dizer? Pois é, por enquanto ele está mostrando na forma de razão, né? Que é para você ter assim, uma certeza matemática de que é. Mas no geral, geralmente a gente fala mesmo, quando eu percebo que o aumento e um lado aumenta, ou o outro diminui na mesma proporção, eu digo que elas são grandezas diretas. Agora, se eu perceber que há uma variação, uma grandeza está aumentando e a outra diminuindo ou vice-versa, aí é quando a grandeza já são inversamente proporcional. Mas com isso existe uma definição mais lógica aqui. O que eu percebo? Que a água do reservatório pode ser medida a partir de uma grandeza. O que é uma grandeza para a matemática? Tudo que pode ser medido. O tempo, a temperatura, a distância, o volume, entre outras grandezas, tá? Então, basicamente, as grandezas são o quê? Coisas que eu consigo quantificar, que eu consigo medir, tá? No geral, geralmente cai velocidade, tempo, distância, tá? Eles adoram trabalhar com essas grandezas aí. Então, olha só. Há situações que duas grandezas vão variar na mesma razão. Esse tipo de grandeza vai ser chamada para a gente de diretamente proporcional. Olha um exemplo aqui, sem grande cálculo para tu perceber. Então, se você, por exemplo, tiver um automóvel, né, e colocar a gasolina nele, o que vai acontecer? O preço que você vai pagar pelo volume da gasolina vai estar diretamente ligado ao quê? Ao volume, ou seja,
Se eu duplico o preço que eu vou colocar, né, automaticamente vai duplicar o meu volume. Ou seja, se eu estiver colocando R$10 de gasolina, vai dar um certo volume, né? Se eu colocar 30, aí vai ser 3 vezes aquele valor e por aí vai, né? Se eu aumento a quantidade de gasolina, o preço também vai aumentar. Se eu diminuir a quantidade de gasolina, o preço vai diminuir. É basicamente isso que ele está querendo dizer, só que ele fala de uma forma matemática, tudo bem? Agora percebe que existem grandezas que já diferente da direta, elas são inversamente proporcional a alguma coisa. Olha esse exemplo que o livro dá. Então, tem uma certa loteria aí, esportiva, que será dividido esse prêmio na lotérica, tá? E esse prêmio é de 1.200.000. E ele será dividido pelo número de ganhadores. E aí ele coloca uma relação. Se forem 2 ganhadores, vai ficar o quê? 600.000 para cada um, sim ou não? Se forem 3, eu pego e divido por 3, vai dar o quê? Só 400 para cada um. Se for 4 ganhadores, já vai ficar o quê? 300 para cada um. O que você percebe aqui nessas mudanças? Quando está aumentando o número de ganhadores, automaticamente o prêmio que eles ganham está o quê? Diminuindo. Você percebe isso? Percebe, né? Então agora ela já não é uma grandeza direta, ela é uma grandeza inversa. Só que o livro de vocês ele mostra a partir de um cálculo. Então ele vai mostrar aqui o cálculo. Primeiro passo ele pega o que? Os ganhadores, duplica o valor. E ele percebe que quando ele duplica, o que acontece? Cai pela metade. Assim, olha aí, ó, olha aqui, ó. Quando ele duplica para 2 pessoas de ganhador, cai pela metade. Quando ele triplica, cai para 1/3, que ele chama. Quando ele quadriplica, cai para 1/4 do valor, tá certo? Então, nesse sentido, ele começa a montar as razões para eu perceber. Nesse caso, ele monta a razão de 2 para 4 e depois ele faz uma comparação de 600 para 300. Quando ele faz esse cálculo, olha o que acontece. Diferente do anterior, ao fazer as razões, eu acho valores diferentes, porém eles são inversos. Que a gente já conversou com isso. 1/2, que é o inverso de 1/2? É 2/1. Como essas razões deram inversa, isso é justamente o indício que ela vai ser inversamente proporcional. Aí ele testa também para o caso dos ganhadores. Quando eu aumento 3 para 4, o que acontece com o prêmio? 400 para 3. Novamente, olha o que eu tenho. Ó. Essas grandezas aqui ficou 3, 4 e 4/3. Elas são o quê? Diferentes. Se elas são diferentes, elas são razões inversas. Ou seja, eu posso concluir o quê? Quando os ganhadores aumentam o valor do rateio, divisão dos sorteios, que é um rateio, vai diminuir. Foi o que eu falei no início. Sempre que o número de ganhadores variar numa certa razão, o valor da divisão do rateio, que é o nome disso, vai variar de uma forma inversa. Ou seja, quanto mais ganhadores tiver, menor vai ser o dinheiro. Quanto menos jogadores tiver, ganhadores, né, maior vai ser o dinheiro que a pessoa vai ganhar. Nesse sentido, para esse tipo de situação, a gente chama que essas grandezas são chamadas na matemática de inversamente proporcionais, tá certo? E aí um exemplo clássico disso, né, antes de a gente dizer, vai existir situações em que as grandezas elas vão variar de forma inversa, ou seja, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Enquanto uma diminui, a outra aumenta. Já na razão direta sempre uma aumenta e a outra também aumenta. Se uma baixar, a outra também baixa, tá certo? Então, esse tipo de situação que acontece, isso é chamada de grandezas inversamente proporcionais. E um exemplo disso aí seria, se eu pegar o tempo que levamos para fazer uma certa viagem, por exemplo, é inversamente proporcional à velocidade de um transporte. Isso é tão verdade que, se vocês já repararam, que quando tu quer fazer uma certa viagem, aí tu está indo bem devagarzinho e tu olha que tu está atrasado, por exemplo, né? E aí tu fala, o que se vocês andassem de carro, que vocês não andam? Eu quero chegar mais rápido, o que você logo faz? Pega e aumenta a tua velocidade, porque você sabe que aumentando a velocidade você vai gastar o quê? Menos tempo. Olha aí como de fato você trabalha com as grandezas inversas. Aumenta a velocidade e diminui o tempo. Caso eu não esteja preocupada com o tempo e diminui o tempo, automaticamente a velocidade também, né, vai ser inversa. Menor velocidade, mais tempo. Tudo bem? Então, o que acontece? Essa é uma situação clássica. Aí, nesse sentido, gente, ele coloca para você aí na página 138 alguns exercícios que a gente vai fazer juntos aqui, que é para você ter ainda mais condições de entender quando eu for falar de grandeza direta e inversa na parte de regra de 3, que lá sim a gente vai precisar muito bem saber quando é direta ou inversa. Aqui é mais para reconhecer.
Então, olha o que ele fala. Ele dá um quadro para a gente do consumo de gasolina de certo automóvel e a distância que ele percorre. Bora analisar o quadrinho. Ó. Ele percorre 22 km, ele gasta 2 litros. Se ele percorrer 33 km, ele vai gastar 3 litros. Quando ele percorre 44, ele roda o quê? 4 litros. Opa, eu estou percebendo o quê? Que está aumentando a distância e automaticamente está aumentando o quê? O consumo da minha gasolina. Percebe? Aumenta da ideia de grandeza diretas ou inversas. Perfeito. Quem falou grandeza direta é isso mesmo. Porém, o livro ele gosta de mostrar isso a partir daquelas razões que é do assunto anterior. Como é que você poderia fazer para mostrar que é direta? A gente vai tirar a razão de quem? Das distâncias, que seria o quê? A primeira distância vai ser 22 para 44. Se você simplifica por 22 e colocar na fração irredutível, que é importante, tá, gente? Na hora de trazer razões, já falei. Então, a gente percebe que a variação é de 1 para 2. Guarda isso. Se a gente for lá no consumo, ó, 2 litros ele gasta 4, 2 para 4. Deu também simplificando, eu chego na variação de 1 para 2. Percebeu que tanto a distância deu 1 sobre 2, como o consumo deu 1 sobre 2. Todas as duas vezes que eu consigo e achar essas duas variações, elas são iguais, isso quer dizer que a grandeza ela é diretamente proporcional, tá? Então, ele fala isso. Nesse caso, quanto ao consumo, essas duas são iguais? Certamente são iguais, tá? Na letra B, ele já pede o quê? Quando passa de 22 para 33, qual é a variação da razão? Então, o que eu tenho? A distância passou de 22 para 33. Ao simplificar por 11, eu cheguei em 2/3. Guarda aí. Agora, eu vou achar do consumo. Quando eu vou, né, consumo 2, 22 litros eu gasto, 22 quilômetros eu gasto 2 litros, 33 quilômetros eu gasto 3 litros. Como 2/3 não dá para simplificar, essa já é a nossa razão. O que você enxergou? Deu o quê? O mesmo valor, tá? Faz essa alteração bem aqui que eu não... Ok, gente, voltando, eu fiz a alteração aqui. Então, a razão ficou o quê? Do consumo 2 para 3, que também ficou a mesma razão quando eu tirei a distância e fiz a simplificação. Perfeito. Lembra? Quando eu acho as duas razões e elas são iguais, isso significa o quê matematicamente? Que as razões são iguais e automaticamente elas são o quê? Proporcionais, que é o que ele pergunta na letra C. Nesse caso, o consumo de combustível é direto ou inversamente proporcional? Com certeza é diretamente proporcional. Por quê? Porque, como eu falei, quanto maior é o consumo de combustível, maior o que a distância percorrida vai variar na mesma proporção, na mesma razão. Se eu aumentar a distância, eu aumento o consumo. Se eu diminuir a distância, eu diminuo o consumo. Ou seja, aumentou, ou diminui, grandezas diretamente proporcional, tá ok? Bora lá ver o exemplo 2. Olha aí, ó. Eu tenho um quadro aqui que vai relacionar os pintores para um certo edifício. Bora ler primeiro o quadrado, ó. Então, eu tenho 10 pintores e eles fazem o trabalho em 9 dias. Olha aí, ó. Quando aumenta para 20 pintores, eles já fazem 4 dias e meio. Quando vai para 30, já é 3 só. O que você está enxergando aí que eu tenho certeza que você entendeu? Se eu aumento esse número de pintores aqui, o tempo que eles vão gastar para pintar aumenta ou diminui? Diminui. Isso aqui, por si só, você já poderia escrever que são grandezas inversamente proporcionais, tá, gente? Não é preciso ficar tirando as razões e tudo mais. O livro ele mostra que é para você ter a certeza matemática lá dentro de cálculo. Mas isso daí, quando cai em prova pra gente, a pessoa só quer que você diga se é direta ou inversa mesmo. No próximo tópico você vai perceber que eu não vou fazer todo esse cálculo aí para achar se é direta ou inversa. O que eu vou ter que fazer? Primeiro encontrar se é direta ou inversa e depois sim vai ter um cálculo mais para achar valores, que é outra situação. Então, olha, acompanha comigo. Então, ele pergunta na letra A. Quando o número de pintores passa de 10 para 20, o tempo e a quantidade de pintores variam na mesma razão? Nesse caso, com certeza vai ser não. Por quê? Olha aí, ó. Quando eu calculo, ó, o número de pintores 10 para 20 e simplifico, isso aqui dá 1 sobre 9. Se eu ver o tempo gasto, estava de 9 e caiu para 4,5, simplificando, isso aqui dá 2 sobre 1. Eu sei que 1 sobre 2, 2 sobre 1 não é a mesma coisa. Elas são razões o quê? Inversas, que já eu vou dizer. Mas se você já reparou isso aí, ou já disse que é inversa, está correto. Lá no exemplo B, para ter uma maior condição, ele pede para a gente calcular agora a razão quando passa de 10 para 30 em relação ao número de pintores. Então, ó, o que vai acontecer? Quando eu tenho de 10 para 30 e simplifico todo mundo por 10, eu chego em 1/3.
Quando eu vou no tempo gasto e faço 9 por 3, simplifico por 3, eu chego em 3/1. Ou seja, novamente eu chego que as razões são o quê? Diferentes. Uma vez que as razões são diferentes, então essa razão é chamada de inversa, como eu já falei lá no início, sem fazer cálculo nenhum, tá? E a letra B era aquela. A terceira questão, ele vai perguntar o que para a gente? Ó? O tempo necessário para encher um tanque de água é diretamente ou inversamente proporcional à vazão da torneira. O que ele está querendo dizer para a gente? Vê se você concorda. Se eu tiver uma torneira para encher, por exemplo, essa vasilha aqui, ela vai gastar mais tempo ou menos tempo se eu colocasse 2 torneiras? Se você enxergou que isso aqui é assim, ó, quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo eu vou gastar, sim ou não? Então, basicamente, dá para dizer logo de cara que ela vai ser inversamente proporcional, porque se eu aumentar a vazão da torneira, mais torneiras ligadas, eu vou diminuir certamente o tanque para encher, né? Não tem como você aumentar o número de vazão de torneiras lá enchendo e gastar mais tempo, pelo amor de Deus. A não ser que seja pingando lá, é uma torneira normal, tá, gente? Na quarta questão, ele já vai falar um pouco para a gente sobre fração, que você é acostumado, porque lembra a razão, lembra a fração, que está tudo lá juntinho. Então, olha o que ele fala. Vamos dividir um bolo inteiro entre os presentes nessa festa. Ele pergunta na letra A. Sabendo que tem 5 pessoas na festa, como é que vai ser a fração que vai cortar esse bolo? Primeiramente, a fração vai ser o quê? Para cada pessoa. Eu vou ter que cortar um total de 5. Ou seja, eu cortaria esse bolo aí em 5 partes, ficaria 1 para cada aí. 1 para 5 seria a minha razão do corte para o bolo. E na letra B ele pergunta assim, e se aumentar para 15 pessoas, que fração do bolo a gente vai receber? Se tem 15 pessoas, eu vou ter que dividir o bolo 1 por 15. Olha aí, ó. O que você já deve ter percebido, né? Tu acha que essa grandeza é direta ou inversa? Se você entende de festinha e de convidado, tu certamente vai falar para mim que é inversa. Porque eu sei que quanto mais gente tiver na festa, olha aí, ó, menos comida eu vou comer, sim ou não? Porque vai ter que dividir por mais pessoas. Ou seja, de cara eu consigo dizer o quê? Que as grandezas elas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais tiver gente, menor vai ser a minha quantidade de bolo. Quanto menos pessoas tiver na festa, mais eu vou comer bolo, né? Isso tu entende, né? Que você vai em festa de aniversário, a gente torce pra não ir ninguém, né? Poucas pessoas, que é pra tu comer mais, tá? E a nossa última questão, essa que era a única que era um pouquinho mais difícil, gente. Eu coloquei ela porque a gente precisa resolver. Mas digamos que ela ainda não está no nosso nível de entendimento, porque ela vai falar de lado, perímetro, e são área, que são coisas que a gente ainda vai estudar um pouco mais à frente na parte de geometria. Mas vamos ver se tu entende pelo menos a ideia, se é direto ou inverso. Então olha o que ele fala. Ele dá para a gente lá na questão 5, 5 quadradinhos, tá, gente? Cada um deles tem as seguintes medidas. 1 centímetro, 1,5 e 20, como eu coloquei aqui, ó, os de lados. E ele quer na letra A que a gente faça uma relação em tabela do perímetro desses quadrados. Aí alguém me fala, professora, mas o que é o perímetro? Aí eu coloquei para você aqui, ó. É a soma de todos os lados da figura. Aí eu já coloquei a resposta, olha só. Se tem 1 centímetro de lado, qual vai ser o perímetro? 4, porque lembra, se cada lado vale 1, 1 vezes 4 dá 4. Cheguei no meu perímetro igual a 4. Se eu tenho agora o lado igual a 1,5, qual vai ser meu perímetro? Vai ser 4 vezes 1,5, que dá 6. Olha aí, 1,5 mais 1,5, 3, mais 1,5, 4,5, mais 1,5, 6 centímetros. Se caso o lado for 2, eu vou ter o que de perímetro? 8, porque 8 vezes 2 é... Perdão, 2 vezes 4, né? Que são 4 lados que eu tenho, dá 8 em perímetro, tá certo? Guarda aí que ele só queria essa tabelinha na letra A. Na letra B era um pouquinho mais enjoada, como eu te falei, porque ele vai falar de área. Então eu vou só falar rapidamente para vocês aqui a fórmula, mas lembrando, isso aqui ainda não cai para você. Ele quer que a gente faça uma comparação agora entre o lado e a área. O que é a área de um quadrado? É você multiplicar a base dele e os comprimentos 2 vezes. O comprimento é a largura, né? Ou só a base de quadrado tem 4 lados iguais. Quanto que dá 1 vezes 1? 1, por isso que ficou a área igual a 1. Quanto dá 1,5 vezes 1,5? Lembra, a multiplicação de decimal vai dar 2,25. Quanto dá 2 vezes 2? 4. Tudo bem? Com isso, gente, ele pede na letra C a relação de perímetro e
lado vai ser uma relação direta ou inversa. Pode olhar aqui, ó, nessa é mais fácil. De 1 para 4, está aumentando, ó, 1, 1,5, 2 está aumentando, 4, 6, 8 também está aumentando. Então, está aumentando o que? O tamanho do lado, vai aumentar quem? O perímetro, sim ou não? Então, por isso que a nossa resposta ela é o quê? Sim, é diretamente proporcional, porque quanto maior o lado, maior o seu perímetro, tá certo? Agora, para mostrar a letra D, ela era um pouquinho mais enjoada. Nesse caso aqui, eu vou só te dizer que não vai ser direta, não vai ser proporcional, vai ser inversamente proporcional. Na verdade, nem vai ter proporcionalidade, porque quando você achar lá as razões, que nesse caso é interessante fazer pelas razões, já que não tem nenhuma relação numérica, você acharia que elas são diferentes. Mas eu não quero que você se prenda muito aqui, como eu falei, porque essa questão aí, ela nem é dentro do nosso assunto ainda, tudo bem? Então, o que eu quero dar aula de hoje para você é saber muito bem o que é uma grandeza, é tudo que eu posso medir, tudo que eu posso quantificar. Saber que existem dois tipos, grandeza direta, que é quando eu tenho um aumento, uma redução simultânea de duas medidas, duas correspondências, grandezas. E tem as inversas, que é quando eu percebo que há variação, uma aumentando, uma diminuindo, outra aumentando, percebendo assim com que as frações sejam diferentes, fazendo com que elas sejam inversas. Tudo bem, gente? Então, galera, é isso, tá? O nosso próximo tópico a gente vai estudar sobre agora as regras de 3, que é como a gente resolve esse tipo de conta aí, que, por exemplo, nessa D daria para a gente resolver, se nós já tivéssemos visto a regra de 3. Porém, é necessário saber muito bem o que é as grandezas para entender melhor as regras de 3. Tá certo, gente? Então é isso, galera. Os exercícios dessa página aí foram todos resolvidos, da página 138. O que vem na sequência 139 já é a parte de regra de 3 que eu vou estar mandando para você o material para a gente estudar na sequência. Tudo bem, gente? Muito obrigada pela atenção, galera. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!